14, João capítulo 14, versículo 16. João 14, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, vamos ver juntos, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17. Vamos lá? Juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa última frase. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Senhor, nós te louvamos por Tua palavra e te pedimos que, ao abrir das Escrituras, o Teu Espírito Santo, ó Senhor, Tu possas falar de uma forma muito profunda a cada coração, que nós possamos encontrar esta vida que o Senhor planejou para todos nós, uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida revestida do Espírito de Deus, uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Quando Jesus começou o seu ministério, logo no batismo de João Batista, João falava assim: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, soltar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vocês todos já lemos esse trecho das Escrituras. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era esporádica. Em alguns momentos da história, o Espírito de Deus veio sobre algumas pessoas. Por exemplo, quando José estava no Egito, a palavra fala assim: o Espírito de Deus era com ele. O Espírito de Deus era com ele. Quando nós encontramos Moisés, o Espírito de Deus veio sobre Moisés. Nós encontramos vários personagens como Davi, que ele, movido pelo Espírito Santo, escreveu salmos que vieram se cumprir com palavras que aconteceriam 1000 anos depois. Por exemplo, quando ele escreveu o Salmo 22, ele fala assim: transpassaram-me as mãos e os pés. Davi nunca teve as suas mãos nem seus pés transpassados. Como que ele pôde falar, transpassaram-me as mãos e os meus pés? Ele estava vendo pelo Espírito de Deus o sofrimento de Jesus, marcado, crucificado ali naquela cruz por nós. Sobre Isaías, sobre tantos profetas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento há uma promessa de Deus, que o Espírito de Deus viria sobre todo aquele que cresce. Então, nesse sentido, nós somos muito privilegiados, porque Deus concedeu para nós a promessa do seu Espírito habitar em nós de uma forma profunda. Aqui no texto fala: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Irmãos, nós chegamos à presença de Deus não porque nós quisemos. Nós chegamos ao encontro com Cristo não porque o pastor quis, não porque o meu pai ou a minha mãe quis, ou não porque minha esposa quis. Nós chegamos a Deus porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos
levou a este encontro com Deus. Ninguém pode nascer de novo se não for pelo Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus começa a tocar a nossa vida, nós começamos a perceber que Deus está querendo nos afastar do mal, está querendo nos conduzir para os caminhos retos. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós e sopra sobre nós, Ele enche o nosso coração e tudo que é mal começa a sair e tudo que é bom começa a chegar. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu preciso de uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa de uma vida cheia do Espírito Santo. Repita comigo. Eu preciso do Espírito Santo. Mais uma vez com convicção. Eu preciso do Espírito Santo. Mais uma vez. Eu preciso do Espírito Santo. Irmãos, por que nós precisamos do Espírito Santo? Por que Deus quer nos dar o Espírito Santo? Quando Paulo ele foi chamado por Deus, ele estava perseguindo a igreja. Diz a palavra de Deus que Paulo saiu com cartas para Damasco para ir atrás de cristãos, para persegui-los e prendê-los. E a palavra de Deus diz que quando ele foi, o Senhor apareceu a ele e ele ficou cego na estrada de Damasco. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus falou com ele: quem és? Porque Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegues? E Saulo então falou assim: Senhor, quem tu és? E ele falou assim: eu quero que você recupere a tua vista e eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que você recupere a tua visão e quero que você fique cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ficar cheios e viver cheios do Espírito de Deus. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, nós precisamos do Espírito de Deus para que nós tenhamos uma vida santa e íntegra e reta aos olhos do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é uma das cartas do apóstolo Paulo. Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 8 diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o quê? O seu Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo para santificar o nosso coração, conservar a nossa vida em pureza. Nós vivemos em dias que são marcados por muita impureza, não diferente dos dias do apóstolo Paulo também. Havia muita prostituição, havia muita impureza. Hoje em dia também nós vivemos em dias que tem sido, o sexo tem sido uma ferramenta para vender todo tipo de coisa, inclusive para levar pessoas para a destruição. Desde garrafa de refrigerante, conta bancária, tanta coisa. Eles colocam uma mulher seminua para quê? Para atrair o coração do homem, que às vezes o homem
mas isso não vem da parte de Deus. Deus não deseja que nós tenhamos uma vida focada ou voltada para o sexo de uma forma errada. O sexo foi criado por Deus para ser uma bênção do casamento. E nós temos que tomar cuidado para não encher a nossa mente e o nosso coração com informações erradas ou insinuosas que vão levar o nosso coração a ser guiado ou voltado para paixões. Nós temos que viver uma vida de santificação. O lírio, ele nasce às vezes no brejo, na água podre, na água encharcada, que às vezes tem muita coisa, mas o lírio, mesmo naquela água podre, ele nasce com a sua natureza de lírio, e às vezes quando ele sai para fora, ele está branquinho, limpinho. Ele não assume aquela impureza, ainda que esteja num ambiente cheio de impureza. No livro de Apocalipse, a palavra fala que aquele que é puro ou santo, santifique-se mais. Aquele que é impuro, que se suje mais. Deus nos tem chamado a uma vida íntegra. Deus nos tem chamado a uma vida santa. Deus quer habitar em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele quer que eu e você sejamos morada do seu Espírito, vivendo em retidão, afastados da impureza, afastados do mal, para podermos agradar a Deus. A palavra fala assim: Deus nos chama para a santificação, versículo 7 lá de Tessalonicenses, e não para a impureza. E quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus quer que nós tenhamos uma vida purificada, uma vida santificada. Agora depende de como você vai alimentar a sua mente e seu coração. Se você alimentar o seu coração com coisas que vão despertar paixões, seu coração vai lá para o buraco. Se você alimentar o seu coração com a palavra de Deus, com a mensagem do Senhor, encher o seu coração com o Espírito Santo, você vai viver na graça de Deus e buscar e ter mais desejo por aquilo que vem do céu para o seu coração, para a sua vida. Amém? Então, irmão, encha-se do seu coração, tenha uma vida cheia do Espírito Santo para ter uma vida de pureza, uma vida santificada, afastada da prostituição, do mal, nessa área sexual, e viver uma vida de pureza e de integridade para Deus. Segundo lugar, por que nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo? Por que Deus quer dar o seu Espírito Santo para nós? A palavra fala que nesse mesmo capítulo de Tessalonicenses, versículos 11 e 12, olha o que está escrito aqui. Capítulo de Tessalonicenses 3, versículo 11 e 12, diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça o quê? Crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos, como também nosso coração, nós para convosco, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ele fala assim: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. E aumentar no amor. E ele continua aqui no capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis instruídos por Deus que deveis amar-vos uns aos outros. Deveis amar-vos uns aos outros. Irmãos, nós precisamos viver uma vida cheia de amor, do amor de Deus no nosso coração. Agora, mais uma vez, nós vivemos um dia sobrecarregados, que o amor tem se esfriado no coração das pessoas. E às vezes é mais fácil você se tornar uma pessoa fechada, uma pessoa que olha somente para você mesmo e não olhar
para o próximo. Nós precisamos da ajuda de Deus. E o Espírito de Deus, abra sua Bíblia um pouquinho, conserva ele nesse texto, e você volta lá para o texto de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz assim, capítulo 5, versículo de número 5, ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Outro nome para a experiência do batismo com o Espírito Santo, ou da inteira santificação, é a experiência do perfeito amor. Ou seja, nós começamos a amar segundo o amor de Deus, não com aquele amor que as pessoas às vezes, é um amor fraternal, ou é só um amor de quem me ama, eu gosto dele. Não, mas é aquele amor que nos faz amar aquelas pessoas difíceis. É aqui que entra a graça de Deus. Amar as pessoas que estão ao nosso redor. Você de repente convive com alguma pessoa que é um pouquinho mais difícil? Tem alguém que convive com alguma pessoa um pouquinho mais difícil? De vez em quando. De vez em quando você vai encontrar com alguma pessoa que é um pouquinho mais difícil. E nós precisamos, e eu coloco aqui eu pego o espelho, coloco na minha frente e faço. E nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Às vezes se encontra todo dia com algumas pessoas. Hoje, de vez em quando, você encontra com pessoas, às vezes, que são difíceis. Que às vezes você encontra a pessoa e a pessoa, às vezes, coloca uma palavra, o jeito da pessoa que vem para cima de você de uma forma inadequada. E você precisa amar aquela pessoa. E você precisa amar aqueles que te amam, e você precisa amar as pessoas que não te amam, ou as pessoas que às vezes provocam você, que querem tirar você do sério. Nós precisamos da graça, do fruto do Espírito, deste amor que vem do nosso coração. Irmãos, é só o amor de Deus para nos ajudar a vencer e sermos cheios com esse santo amor em nosso coração. O amor é a natureza de Deus. Deus quer que nós amemos uns aos outros. E nós precisamos falar: Senhor, derrama mais o teu amor na minha vida. Derrama mais o teu amor na minha vida. Derrama mais o teu amor na minha vida. Às vezes há pessoas que às vezes só chegam para você, às vezes com atitude de querer tirar algum benefício de você. E você às vezes fica totalmente blindado, acautelado, e às vezes você tem que falar: Senhor, me ajude a não agir da forma natural e humana, mas agir pelo Espírito de Deus, a agir segundo a tua vontade. Senhor, me ajude a ter uma vida controlada e cheia do Espírito Santo. Eu preciso mais amor, você também precisa mais amor, a igreja do Senhor precisa de mais amor. Nós precisamos encontrar aqui no meio do povo de Deus este que é mais do que um sentimento, é um chamado de Deus para nós. Deus nos amou para que nós possamos amar uns aos outros. É no corpo de Cristo que nós temos que encontrar amor. Amém? Amém. Deus deseja derramar o seu amor perfeito e completar esse amor perfeito na nossa vida. Outra coisa, por que nós precisamos do Espírito de Deus? Para nós podermos levar o Evangelho a outras pessoas. Atos capítulo 1, versículo 8, talvez você saiba decor. Quem sabe decorar Atos 8? Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito
Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos poder para falar de Jesus para as outras pessoas, porque não somos nós que vamos pegar a pessoa pelo gogó e falar assim: entrega essa vida para Jesus, senão. Às vezes não é assim. Nós temos que falar assim: Senhor, faz a tua obra, que o Senhor possa tocar nesse coração, que o Senhor possa falar ao coração do meu vizinho, do meu amigo, das pessoas que convivem comigo, para que eu leve a tua palavra, para que eu leve a tua palavra no poder do teu Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra aqui, testemunhas, é a palavra martos. Essa palavra martos significa, dá origem à palavra mártir ou martírio. Recebereis poder para, se preciso for, vocês darem a vida por Jesus, serem mártires. No início da igreja cristã, muitos deram sua vida e morreram por sua fé. Até que ponto nós queremos seguir Jesus? Até que ponto nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, que nos leve a, se preciso, darmos a nossa vida pelo Senhor que deu a sua vida por nós? Recebereis poder e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus deseja usar nossa vida. Nós precisamos do poder que vem tão somente do Espírito Santo. A igreja nos primeiros dias não tinha muita coisa, mas eles eram revestidos do poder do alto céu. E nós precisamos desse poder para vivermos uma vida cristã e glorificarmos o nome do Senhor Jesus, levando vidas a Cristo. Irmãos, as pessoas estão vivendo uma vida miserável. Quem não tem Jesus vive na extrema pobreza espiritual, sob a influência do maligno, né? Na vigília lá nós tivemos um irmão que deu testemunho, o irmão José Ivo. Ele deu testemunho falando que ele começou a ir em centro de espiritismo, pagar passes e fazer trabalhos de macumba e tal, até que ele percebeu e falou assim: o Espírito Santo começou a tocar no coração dele, porque aquilo não era certo, mas ele estava vivendo uma vida infeliz, uma vida ruim. Irmãos, a nossa vida sem Jesus, tem pessoas que às vezes estão procurando no álcool, nas drogas, estão procurando tanta coisa, e a gente sabe que quem dá a vida abundante é o Senhor Jesus. Agora, nós precisamos do poder do Espírito Santo para podermos falar de Jesus para as outras pessoas. Falar, você com seus lábios falar assim: eu sou um seguidor de Jesus, eu amo Jesus Cristo. Pedro, naquele momento de fraqueza, ele negou Jesus 3 vezes, mas Jesus permitiu que ele confessasse ao Senhor ou várias vezes. Nós temos que ter o privilégio de poder confessar o nome do Senhor Jesus, que as pessoas saibam que realmente nós amamos Jesus Cristo, que Jesus é o nosso Senhor, que nós queremos um relacionamento pessoal com Cristo. Amém? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser testemunhas. E por fim, para guardarmos a vinda, a volta gloriosa do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, volta para o capítulo 4. 1 Tessalonicenses, aquele texto, capítulo 4, versículo 16. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Por que nós não ficamos totalmente desesperados na partida do Marcelo? Porque o Marcelo tinha essa esperança em seu coração. Irmãos, nós precisamos ter essa esperança e estarmos prontos para a vinda do Senhor Jesus. E quando Jesus ele falou sobre a sua volta, ele disse sobre a parábola das 10 virgens. Naquela parábola ele falou que 5 virgens estavam prontas e preparadas para encontrar com o noivo, e 5 virgens eram nécias e estavam despreparadas. Quando o noivo, que é Cristo, vier, as 5 não estarão preparadas e 5 apenas estarão prontas. E aqui a palavra fala assim: qual que é a prontidão que aquelas virgens tinham? Fala assim: elas, além de terem levado suas lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. E nas Escrituras o óleo é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo, não no rasinho. Não, eu vou só um pouquinho, eu vou só ler decorar João 3,16 para saber que eu vou para o céu. Não, eu quero ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito de Deus tome conta da minha vida, para que quando o Senhor Jesus vier, eu esteja em adoração, eu esteja consagrado, eu esteja servindo a Ele, eu esteja, enfim, sendo o que Deus espera de mim. Deus deseja que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, para que naquele momento, quando Deus nos chamar, nós possamos subir com Cristo e estarmos com Ele para toda a eternidade. Uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não podemos viver uma vida sem Ele. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que Ele vos deixe o Espírito Santo, para que habite em vossos corações e esteja para sempre convosco. Você quer ser a habitação do Espírito Santo? A palavra de Deus diz lá em Coríntios: porque vós sois o templo do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo quer habitar? Nessas paredes aqui, na igreja do Nazareno, na igreja batista, na igreja presbiteriana, na igreja metodista, e qualquer outra que seja? Não, Ele quer habitar na igreja que sou eu, que é você. Ele quer que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, que nós sejamos sua habitação. As nossas palavras sejam as palavras que Ele falaria, o nosso viver seja o modo de viver que Jesus teria, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu e você precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Saulo, receba a tua visão e fique cheio do Espírito Santo. O Senhor deseja derramar o seu Espírito Santo sobre eu, sobre mim, sobre você também, em nome do Senhor.